dia a todos e todas. Uma saudação muito especial aos nossos irmãos e irmãs que estão em sintonia conosco para celebrarmos o 11º domingo do tempo comum, quando nós vamos fazer uma meditação com o seguinte título: Deus precisa da nossa participação, já que somos todos filhos e filhas de Deus. E vamos iniciar esta nossa celebração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nosso Deus está sempre muito presente entre nós e Sua palavra recorda-nos constantemente Sua presença divina no mundo. Ele nos oferece em cada dia Sua salvação. Por isso, o chamado de Jesus aos 12 primeiros, iniciando com eles o novo povo de Deus, mostra-nos que o Senhor nos quer colaboradores fiéis em Sua vinha. Ter compaixão e pôr-se a serviço com generosidade é o que nos pede o Evangelho de hoje. Façamos o nosso ato penitencial. Jesus, o Verbo eterno do Pai, está no meio de nós, com seu amor incondicional para nos salvar. Peçamos, pois, o perdão de que tanto necessitamos. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Intenções para hoje. Pelos falecidos. Nair Canizim faleceu esta semana. Vicente Pizarro, 7º dia. Josiane de Lourdes Estocco, 30º dia. Paulo Zanetti, 30º dia. Nicolau Guti, falecido há 4 anos. Germano Angarte, há 5 anos. José Idalina Victor, José Antônio Obrechó, Laine Rosa Cardoso Banvarte, Delfino Banvarte, falecidos da família Walter Amistalden, Helena Ming Amistalden, Estela Marlene Amistalden Rubega, Amauri Alves Júnior, Carlos Baraldi, por todos aqueles e aquelas que faleceram vítimas do Covid-19, por todos os doentes, por todos os que sofrem, pedindo saúde e bênção, Luiz e Elinir, pelas nossas famílias e para todos os profissionais da linha de frente e bastidores no combate a coronavírus, e por todas as intenções que trazemos em nosso coração. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro de vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. Ouvir o que o Senhor nos diz hoje. Aqueles que o Senhor chama e envia têm a missão de serem sinais transbordantes de seu amor e testemunhas da verdade de Cristo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou ali suas tendas, defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar os filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai ao Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos, ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho,
Nós somos seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Seu amor é fiel eternamente. Nosso Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos pela ira dele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhe poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Bem, meus caros irmãos e irmãs, após uma semana de correrias, preocupações, aqui nos unimos para celebrar a Palavra de Deus e a Eucaristia na liturgia do 11º domingo do tempo comum. Eu dizia no início que a ideia fundamental da liturgia de hoje, principalmente a liturgia da Palavra, poderíamos resumir, correndo o risco de sermos assim bastante simples, com a seguinte frase: Deus precisa da gente. Deus precisa de cada um de nós que estamos aqui reunidos, de todos nós que estamos em sintonia, de nossos irmãos e irmãs, conosco nessa celebração em nossa comunidade de Helvécia, Nossa Senhora de Lourdes. Deus precisa de cada um de nós. Por que nós estamos falando isto? Porque este é o pano de fundo da liturgia de hoje. Mas Deus não é onipotente, não precisa de ninguém, Padre. Deus quis precisar de nós, para a implantação do seu reino dele já aqui na terra. E para que isso aconteça, Ele utilizou, no sentido positivo da palavra, no Primeiro Testamento, chamado Antigo Testamento, um personagem que nós já conhecemos, pelo menos as leituras que fazemos na Bíblia. Esse personagem que foi escolhido por Deus, que ele chamava-se Yahvé, nós estamos no Primeiro Testamento, chamava-se Moisés. Tem toda uma história longa de Moisés, que nós não vamos agora descer em detalhes, mas eu convido a vocês, nesse tempo da pandemia, que dê uma lidinha na Bíblia, veja quem foi Moisés, qual foi a função que ele exerceu no povo de Deus que estava escravizado lá do Egito e que foi libertado por Yahvé a caminho do deserto para a caminho da terra prometida à Palestina. E o Senhor Deus quis precisar, repita a ideia, desse povo no Primeiro Testamento chamado povo de Deus também, povo de Yahvé. E aí nós vamos encontrar esta história dessa aliança que o Senhor Deus quis precisar com a humanidade, através do livro do Pentateuco. Já falei muitas vezes aqui, repito, a palavra Pentateuco significa 5 livros, ou 5 rolos, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Aí está todo o conteúdo da aliança que o Senhor Deus
que chamavam de Javé, fez com esse povo primitivo da primeira aliança. E esta aliança consistiu onde realmente o Senhor se colocava à disposição desse povo para acompanhá-lo, tirando da escravidão do Egito, levando para a terra prometida, passando pelo deserto. Foi esse o primeiro tema que nós conversamos, que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Repito a ideia, Deus precisa de cada um de nós. Isso então depende de uma resposta que cada um de nós hoje vamos dar ou não. Às vezes Deus nos pede através de nossos irmãos e irmãs um favor, uma presença, uma oportunidade para ajudar, e nós muitas vezes reconheçamos e recusamos esse apelo que o Senhor faz através dos acontecimentos e das pessoas. Então nós estamos negando aquilo que é uma aliança que nós também fazemos, como fez Moisés com Javé lá no Egito, e que a igreja hoje deveria ser também aquela que é um meio, que é uma intermediação entre Deus e a humanidade. É claro que nós não queremos condicionar a ação de Deus na história. Deus tem que agir deste modo, se não agir, não aceito. Deus é muito mais do que nós estamos pensando, mas Ele aponta caminhos. É claro que depende de cada um de nós descobrir esses caminhos para que nós possamos dar continuidade à aliança que Ele fez com o povo antigo do Primeiro Testamento e que continua fazendo para o povo do Segundo Testamento, que é o Evangelho de hoje em poucas palavras. Ele escolhe 12 pessoas e notem, sem desprezar as pessoas que têm mais capacidade intelectual, profissional, mas na época ele escolheu quem? Homens que realmente viviam da pesca, a grande maioria deles. Homens simples, mas que se colocaram à disposição do Senhor Deus, através de Jesus de Nazaré, para constituir o reino de Deus já aqui na terra. Este reino de Deus, que não tem nada a ver com os reinados que nós conhecemos aqui na terra, de poder, de majestade, de imposição, de exército, nada disto. É um reino que se coloca à disposição dos outros, no serviço do amor, da paciência, da bondade, do perdão, do direito, da liberdade, de tudo aquilo que favorece a vida. Esse reino de Deus que nós estamos celebrando hoje, e no finalzinho do ano litúrgico, nós também faremos uma missa especial da chamada Cristo Rei. Esse reinado de Cristo, repito, que não é um reinado das armas, não mandou pedir arma nenhuma, mas a arma que ele usa é a arma do amor, da misericórdia, do perdão, da reconciliação e tudo aquilo que favorece a vida. Então, nesse sentido, irmãos e irmãs que estamos ouvindo, eu vou terminar porque já estão dizendo que estou falando demais. Então, nesse sentido, nós nos colocamos na disponibilidade do Senhor Deus para que sejamos servidores do reino de Deus, desse povo de Deus que caminha para a casa do Pai. Nos meios das dificuldades, dos problemas, das situações, das grandes interrogações da vida, nós não podemos esquecer que nós somos servidores do reino de Deus. Esse povo de Deus que é constituído hoje em dia pela nossa igreja, na sua hierarquia, na sua autoridade, mas uma autoridade que está para servir e não para ser servida, como Jesus fez quando esteve aqui na terra. Vim para servir e não para ser servido. Então, nesse sentido que nós celebramos a palavra de Deus hoje, para que nós possamos tomar consciência que Deus quis utilizar, no bom sentido da palavra, para que nós continuemos a presença do reino de Deus já aqui na terra, essa conturbada sociedade que vivemos hoje, porque muitas e muitas vezes se fechou a proposta de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, e a fim de que nós possamos ser testemunhas daquilo que nós cremos, daquilo que nós celebramos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer mais uma vez a profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Deus, que é tão bom para conosco, se dispõe sempre a nos acolher em sua misericórdia. Por isso, cheios de confiança, dizemos: Senhor, fazei-nos vossos servidores. Sob a luz de vosso Espírito Santo, e que ela anuncie com vigor e alegria o Evangelho da vida, nós vos suplicamos. Senhor, fazei-nos vossos servidores. Despertai nossas comunidades para a solidariedade fraterna junto dos mais sofredores e oprimidos, nós vos suplicamos. Senhor, fazei-nos vossos servidores. Inspirai os servidores de vosso reino, principalmente aqueles que estão em lugares mais exigentes, nós vos suplicamos. Senhor, fazei-nos vossos servidores. Iluminai-nos com vossa luz divina, para que tomemos consciência de nosso batismo e de vosso chamado à pertença de vosso reino, nós vos suplicamos. Senhor, fazei-nos vossos servidores. No silêncio do nosso coração, cada um de nós que estamos participando desta liturgia, se assim desejar, faça também um pedido pessoal ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Dai-nos, ó Pai, a graça de compreender para acolher bem vosso chamado e vos servir com alegria e constância. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. É um momento de partilha e de ação de graças. Cristo partilhou a sua palavra, o seu corpo e seu sangue, para que todos nós tivéssemos vida e vida em plenitude. E para que esta palavra continue a ser partilhada, anunciada pela nossa igreja, vamos colaborar com a nossa igreja, com a nossa paróquia, fazendo a nossa oferta, depositando no Banco Itaú, número 341, agência 6260, conta 01666, dígito 9, e o CNPJ 44588-960-005310. A conta está aparecendo no rodapé do seu celular e do seu vídeo.
para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor todas as mãos desse sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Ó Deus, que pelo pão e vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte esse sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra de vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhai sempre a vossa Igreja, peregrina neste mundo, e por Jesus Cristo, vosso Filho, acompanhais pelos caminhos da história, até a felicidade perfeita em vosso reino. Por esta razão também nós, com os anjos e santos, proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz. Que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos unimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição, pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, ao Pai Santo a memória do Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, e que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e o colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que Ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal do Cristo que vos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar da vossa mesa. Em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo João Inácio, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida. Tornai viva a nossa fé, nossa esperança. E mais uma vez façamos alguns instantes de silêncio para lembrarmos e rezarmos pelos nossos irmãos e irmãs que já nos deixaram. Por todos aqueles e aquelas cujos nomes nós trazemos em nosso coração. Por todos aqueles e aquelas cujos nomes foram citados nessa nossa celebração. Especialmente a Nair Carnezin, falecida essa semana, a Josena de Lourdes Estouco, o 30º dia, o Vicente Bizarro, o 7º dia, o Paulo Zanetti, 30º dia, para que o Senhor acolha a todos na plenitude de sua Páscoa definitiva na eternidade. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concede-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, São Nicolau e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade dos filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, e a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes somos nós que somos convidados a participar da ceia pascal do Senhor Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Certamente todos nós já rezamos muitas vezes aquela oração de São Francisco: fazei, Senhor, instrumento de vossa paz. No silêncio do nosso coração, se nós lembrarmos desta oração, vamos rezar para que nós possamos ser servidores do reino de Deus já aqui na terra. Se não podemos salvar o mundo, na totalidade do mundo de hoje, mas que a gente pode melhorar o nosso mundo pessoal, familiar, comunitário, isso nós podemos fazer com a graça de Deus e a colaboração de cada um de nós, porque Deus quer que nós sejamos seus servidores e Ele precisa de nosso apoio, de nossa presença, de nosso serviço. Maria, Mãe da Igreja, também ajuda-nos a viver aquilo que o Cristo Jesus nos deixou para todos nós. Ela que é a Mãe da Igreja, veio também para servir, seja feita a vossa vontade, e o Senhor está no meio de nós. Oremos. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. E o Senhor esteja convosco. Deus vos abençoe com todas as bênçãos do céu e vos torne santos e puros diante dele. Derrame sobre vós as riquezas de sua glória, instruindo-vos com as palavras da verdade, formando-vos pelo Evangelho da salvação e inflamando-vos de amor pelos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na próxima sexta-feira é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Nós temos uma comunidade chamada Sagrado Coração de Jesus do Parque das Bandeiras. Como a missa não pode ser presencial, então a missa será aqui na Matriz, às 19h30, com a presença dos membros da comunidade e com a transmissão pelo Facebook de nossa paróquia. Portanto, na próxima sexta-feira, às 19h30, pelo Face de nossa paróquia. Glorificai o Senhor com vossa vida. Tenham todos uma santa semana e que Deus os abençoe. Graças a Deus.